Eu sou Fernando Ramon e, juntamente com o Enzo Guilherme, a Gabriela Schmidt e a Nicole Stephanie, nós desenvolvemos um projeto integrador que promove a importância do desenvolvimento do repertório emocional para a primeira infância. O projeto foi realizado na escola Expressão, com alunos de 4 a 5 anos. Em conversa com a diretora, foi observado que muitas crianças estavam tendo excesso e explosões de emoções, algumas com raiva, outras com muito choro e tristeza. Com isso, queríamos descobrir qual que era a importância para desenvolver o repertório emocional dessas crianças. Pensando no desenvolvimento das habilidades, foram trabalhados autores como Piaget, Maria Montessori e Vygotsky. Todos eles falam bastante sobre o desenvolvimento da criança dentro do seu ambiente escolar. E como pensamos na primeira infância, a introdução dessas crianças ao ambiente escolar, muito importante no nosso projeto trabalhar o desenvolvimento das habilidades sociais e das habilidades emocionais. Levando essa base teórica, queríamos entender qual a importância que realmente esse desenvolvimento emocional e de habilidades sociais poderiam ser benéficos para as crianças dentro de sala de aula e para seu desenvolvimento posteriormente nos próximos anos escolares. Com isso surgiu a pergunta de qual que era o conhecimento que as crianças tinham sobre as emoções, se elas sabiam expressá-las ou se elas sabiam identificá-las. Com isso, o objetivo principal do projeto foi em desenvolver o repertório emocional, ensinando a identificar, a expressar e a compreender todas as emoções que permeavam as crianças durante as aulas e durante o momento que elas estavam em casa. Após ter pensado nos objetivos específicos, começamos a desenvolver as atividades que iriam trabalhar no desenvolvimento emocional e de habilidades sociais para essas crianças. A primeira atividade, que também é o produto final, foi nomeada como termômetro das emoções. Foi confeccionado um termômetro físico de papelão para que essas crianças pudessem identificar quais emoções elas estavam sentindo no começo e no fim da aula. Como já falei, esse termômetro foi confeccionado com papel e papelão, onde as crianças pintaram as principais emoções baseadas no filme Divertidamente 1 e foram colocadas no termômetro, mas também elas pintaram para que fosse colocado em um prendedor de roupa o que representava essa criança. Sendo assim, com esse prendedor em mãos, cada criança no começo da aula iria colocar qual emoção estava sentindo. Sendo colocada a emoção que fosse, as professoras iriam começar um debate do porquê que essas crianças estavam sentindo essa emoção. O principal objetivo dessa atividade era que, como produto final, as professoras pudessem utilizar em todas as aulas e que as crianças pudessem expressar e falar sobre as suas emoções antes das aulas começarem. A segunda atividade ela foi nomeada O que ele está sentindo. Foram separados 5 cards, também baseados nas emoções do Divertidamente 1. Nesses cards, tinha uma criança com expressões faciais que representavam cada emoção do filme. Com isso, queríamos identificar qual era a noção que essas crianças tinham a partir das expressões faciais e na identificação das emoções. A terceira atividade, nomeada como Qual a emoção dessa ação, levamos alguns cards para os alunos, onde nesses cards representavam crianças em seu ambiente social. Os cards tinham uma imagem do que aconteceu com essa criança e algumas descrições do que ocorreu. Com isso, os alunos deveriam identificar qual é a emoção sentida por aquela criança no card. Sendo assim, as crianças identificavam qual seria essa emoção, mas também trabalhamos algumas habilidades de autorregulação de como poderíamos nos portar a partir do momento que a gente sente aquela emoção em determinados ambientes. A quarta atividade foi nomeada O Monstro das Cores, em que foi utilizado o livro com o mesmo nome. Para a atividade com as crianças, levamos para que pudéssemos ler para elas sobre como funcionava o monstro das cores. Mas também pedimos para que elas confeccionassem, a partir de um papel sulfite, em formato de livro, o próprio monstro das cores. Sendo assim, a primeira página das crianças representava o monstro das cores delas. Nas próximas páginas dessa folha sulfite, as crianças desenvolveram o que cada emoção representava para elas. O quinto encontro ele foi feito de maneira remota, aonde gostaríamos de entender qual que foi o impacto de todas essas atividades para as crianças. Com isso, conversamos com as professoras para que elas pudessem dar um feedback sobre qual era a mudança dessas crianças dentro de sala de aula. Com isso, concluímos o projeto, onde tentamos desenvolver um repertório emocional e social para essas crianças. Em relação ao nosso produto final, que foi o termômetro das cores, segundo as professoras, ele foi muito benéfico. Era um momento em que as crianças poderiam expressar as suas emoções e poderiam conversar um pouco melhor sobre ela no começo da aula, do que ela começasse. Entretanto, observamos que o desenvolvimento dessas habilidades pode ser algo mais difícil do que parece. Precisaríamos de mais encontros para que a gente pudesse realmente desenvolver um repertório sólido para essas crianças. Apesar das mudanças pequenas que tiveram a partir do contato com os professores, ainda foi muito pouco para que a gente pudesse desenvolver um repertório sólido para que isso melhorasse em todas as outras aulas. Com isso, agradecemos todos os profissionais que prestaram auxílio para esse projeto, sendo eles o Igor Montijo, que é o nosso mentor, o professor Marcos, que auxiliou no nosso projeto durante todo o seu processo, e também a Maristela, coordenadora do Colégio Expressão, que também auxiliou para que nós pudéssemos fazer esse projeto. Além disso, também, um agradecimento especial para as professoras que estavam em conjunto conosco na aplicação das atividades, que além de ajudarem no manejo das crianças, também ajudaram explicando quais seriam as mudanças que todas essas crianças tiveram a partir de cada atividade aplicada. Por isso, agradeço a todos. Muito obrigado.